É isso aí, meu. E aí, Igão? E Beleza? aí? Beleza. Segundo episódio aí do nosso podcast. Segundo episódio do podcast. Quem diria, hein? Quem diria aonde chegamos? Depois de tantos anos de planejamento e de furadas, né? De planejar e não rolar. rolar. Estamos no segundo. E pra gente já é vitória, né? Porque só de sair do papel já é alguma coisa. Claro. Cara, confesso que eu tô um pouco em choque aqui no segundo episódio. No primeiro eu tava de boa, tranquilo. Pô, cara, você tá nervoso. Fica nervoso, não. Brincadeira, também tô meio tenso. É estranho, né? Ter que falar e ao mesmo tempo não é estranho, porque a ideia é que a gente só converse. Sim, Mas... No último programa, a gente começou falando já qual foi o filme de cada um, ou tipo assim, você falou primeiro, aí depois eu falei qual que era? Bom, a gente, no último programa, a gente começou, a ideia era que a gente falasse uma surpresa, né, um filme do outro, e, aliás, o seu próprio filme, né? Sim. Só que eu já sabia o seu, né, você já tinha dado spoiler sem querer do seu filme. Sim, Mas agora os dois não sabem, né? Beleza. E na semana passada fui eu que comecei. Eu acho que dessa vez você que tem que começar. Bora. Então, bora, então. Vamos lá, vou que começar, filme que você assistiu, Igor? O filme que eu assisti, o nome é A Taste of Honey, né? Um Gosto de Mel, que é um filme inglês dos anos 60. E é um filme bem interessante, assim, né? Por causa dessa questão temporal, né? Eu fiquei em alguns momentos, assim, meio um pouco meio que surpreendido com essa questão do tempo, né? Eu coloquei esse filme na minha lista porque eu tinha visto no Insta, né, uma foto, assim, aqueles... Geralmente o pessoal coloca, né, um frame do filme com uma legenda lá, e tinha meio que uma frase bonitinha, assim, de amor e tal. Aí eu coloquei na minha lista pra eu ver, né? E assim, o protagonista da história é uma garota, né? Eu ver aqui, o nome dela é... Esqueci o nome dela, na real. Taste of Honey, chama? Isso. Em inglês? É Joe, eu acho o nome dela, é Joe, né? Aí ela é uma garota de, assim, uns 19 anos, né? Pelo que eu li, assim, na resenha, né? Só que no filme, assim, meio que parece que ela tem uns 14 anos, mais ou menos, né? Porque tem algumas cenas e alguns momentos bem infantis, assim, sabe? Não parece que ela tem 20 anos e 9 anos, né? Uhum. E meio que o começo do filme me lembrou muito aquele filme lá do Os Incompreendidos, saca? Sei. No começo, tipo assim, meio por causa da trilha sonora, por causa das gracinhas que ela ficava fazendo, né? Uhum. A atriz, ela é bem carismática, assim, fica fazendo algumas piadinhas e tal. E aí, a história do filme, né, é que essa garota, né, ela é uma menina pobre que vive na Inglaterra, né? Foi até estranho ver isso, né? Tipo, porque a gente imagina Inglaterra, tipo, Europa, os pessoal rico e tal. Mas ela é uma garota bem pobre, assim, tanto é que na primeira cena com a mãe dela, né, elas meio que estão fugindo da casa, né? Porque elas não têm como pagar, elas estão, tipo assim, fugindo pela janela, assim, metendo louco, né? E aí, tipo assim, os temas desse filme são meio sensíveis, assim, né? São meio pesados, tipo pobreza e tal. Só que no começo do filme não tem isso, né? Porque o filme é meio leve no começo, né? Uma coisa meio infantil, assim, né? Porque é mais ou menos dessa forma que você lida com pobreza, né? Quando você é criança. Você não tem uma noção, assim, de puta, eu sou pobre, que triste, né? Você meio que vai vivendo a vida, né? Então acho que o filme ele vai seguindo essa vibe, né? Aí ela tem meio que uma relação complicada com a mãe dela, porque a mãe dela é meio foda-se, assim, pra ela, sabe? A mãe dela meio que não se Mas importa.
Mas é ela e a mãe dela na vida, não... Isso, ela não tem pai. Porque no filme não fala muito bem se o pai dela foi embora, essa mãe dela que largou, sabe? Só é dada a situação. Isso, meio que a garota pergunta, assim, em certo momento, mas a mãe meio que fala umas respostas que, sei lá, que parece que é mentira, assim, ela não... Parece que não tá contando a real, né? E aí a mãe dela meio que não trabalha, meio que fica, sei lá, em festa, procurando um homem, essas coisas, curtindo, assim. A mãe dela, tipo, tem uns 40 anos e meio que fica na farra, assim, né? E aí Curioso, né? Infelizmente, uma história... Enfim, tomando o cuidado com o termo, é uma história que se replica muito, principalmente aqui, né, para nossa realidade, mas universalmente, né, essa mesma questão, né, a mãe e uma filha, a mãe e um filho, sozinhos no mundo, aí tem uma mãe que é um pouco cuidadosa. Acho que eu me lembrei do Projeto Flórida, só que veio na cabeça. Muito bom, muito bom. Nossa, cara, é uma relação legal, não tinha pensado nisso, assim, nessa relação do filme, assim. É porque, tipo assim, uma coisa que me chamou um pouco a atenção, né, nessa questão que eu falei no começo de temporalidade, né, porque, assim, tem várias cenas no filme que são meio esquisitas pra mim, né, aí eu meio que não sei se é por causa da época que foi feito o filme, sabe, os anos 60, ou por causa da época do filme mesmo, né, da história se passa nesse tempo, ou, sei lá, se é porque é na cultura inglesa, né, porque, assim, meio que tem coisas, assim, de, por exemplo, a menina ir meio que voltar sozinha pra casa e é longe pra caramba, né, tem uma cena em que a mãe vai viajar com um cara e chama a menina, né, a protagonista, aí a protagonista fica meio chateada e tal, porque a mãe tá com esse cara novo e tal, aí a mãe dela fala assim, não sei o que, vai embora pra casa então, né, e dá o dinheiro pra ela e ela, tipo, volta pra casa sozinha, do nada, assim, é uma coisa que hoje é meio esquisito, sabe, você não vai pegar uma adolescente, uma criança e falar, não, vai pra casa, pega o ônibus e vai pra, tipo, sabe, é meio que, eu acho que hoje meio que existe um cuidado maior, eu acho, né, com as crianças, enfim, adolescente. Antigamente acho que era mais hardcore, assim, tipo, se Nossa, vira. isso é verdade. Eu não sei você, mas eu tinha muita essa cultura não, mas era um hábito normal, né? Meus avós, meus pais me deixavam no ônibus, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos de idade, ia pra escola, ia pra lá, ia pra cá, me virava sozinho, né? Hoje em dia eu não vejo isso. Mano, Dificilmente você vê uma esquisito. criança sozinha, a não ser, sabe, na mercearia do Pai, bairro, alguma coisa assim, na rua, pirando pipa, jogando bola, mas você não vê uma criança pegando um metrô sozinho, um ônibus sozinho. sim, Curioso sim, isso, né? E não faz muito tempo essa realidade pra gente, é curioso. sim, pô. E meio que no filme, assim, né, meio que essa questão da idade dela e do jeito dela é meio... Fica meio entreaberto, assim, né, porque, assim, no começo do filme, ela meio que começa a se relacionar com um garoto lá e tal, né? Aí é meio infantil, porque tipo assim, ela chega, encontra ele e fala, pô, vamos aqui no navio, porque ele é marinheiro, né, tal. O filme se passa meio que perto de uns portos, assim, que tem uns navios, né? E fala, vamos entrar aqui, vamos entrar no navio e tal, e ela vai com ele, aí eles meio que, enfim, acho que na cena seguinte eles já são namorados, aí eu não sei se é uma questão de, tipo assim, caraca, antigamente o pessoal já, enfim, já namorava, já falava em casar, né? É bem bobo, assim, as coisas que eles ficam falando, porque eu te amo, não sei o que. Você fala, caraca, tipo, os Não caras tinha uma nem... mediação, né? Meu. Eu falo, não sei o que, eu vou casar com você e tal. E aí, meio que no primeiro momento eu pensei que, tipo assim, tinha passado vários dias, né? Vários, tipo assim, meses. Mas, pelo jeito, é tipo assim, uma semana, tá ligado? Ele conhece... Uau. Ela meio que conhece o cara e tal. E aí, no dia seguinte, ele já vai, né?
buscar ela, tá, na escola, aí eles ficam meio que falando umas coisinhas meio que de adolescente, assim, é porque, mano, criança acho que era assim mesmo, criança, então não sei se era isso, na real, né, porque criança é tipo assim, a menina chega, aí tá namorando agora, beleza, aí, tipo, pronto, não tem... Pega na mão, né, e sai andando. E aí é um filme, tipo assim, no começo é bem, nossa, super fofinho, assim, né, os diálogos dela, porque ela é bem brincalhona e tal, e aí o filme vai avançando, né, e aí vai, mano, ficando com uma carga um pouco mais pesada, assim, né, porque, enfim, tem esse drama com a mãe dela, né, que a mãe dela, ela vai, casa de novo, e aí meio que a protagonista fica meio que provocando o marido da mãe dela, né, fica enchendo o saco dele, né, porque ele tem um olho de vidro, aí ela fica enchendo o saco, provocando, sabe, meio que fazendo pirraça, né, e aí meio que a mãe dela... Só pra... Quantos anos mais ou menos ela tem? Eu acho que você falou, mas eu acabei esquecendo Cara, aqui. assim, no filme não fala, né, quantos anos ela Aham. tem, só que eu li meio que um resumo aqui, né, a sinopse fala que ela tem 19, aqui, ó, eu abri outra aqui e falou que ela tem 17, então eu acho que é suposição, porque no filme não É fala um quantos anos finalzinho de adolescência aí, né? é. Aí meio que no filme não Começo fala, de tipo fase assim, adulta. exatamente a idade dela, mas ela é, tipo, 17, 19 anos, eu acho. E aí meio que a mãe dela vai se mudar, né, com esse cara, e aí o cara não quer que levar ela, né? E aí meio que a mãe dela meio que abandona ela, né, basicamente. Deixa ela morando sozinha lá numa casa, né? E aí esse meio que namoradinho dela, né, que é o marinheiro, ele tá indo, né, porque vai numa... Como é que se faz? Sei lá, ele vai sair com o navio, né? Eu não sei o que ele vai fazer, como é que é o nome disso? Ele vai zarpar pra fazer alguma coisa, né? Tipo um marinheiro mesmo. Isso, isso. Marujo, sei lá. E aí, nesse dia, né, que a mãe dela meio que, entre aspas, meio que abandona ela, né? Ela encontra o marinheiro, né? Aí ele fala que, enfim, ele vai ter que ir e tal. Aí meio que eles ficam juntos, né? E aí então meio que começa uma outra parte do filme, assim, uma outra fase que é um pouco diferente, né? Que aí ela consegue um emprego, consegue morar sozinha, mesmo tendo, tipo, jovem, né? Ela arruma um emprego numa sapataria, aí aluga um lugarzinho bem, bem feio, assim, né? Aí ela aluga, e aí nesse tempo ela conhece um outro menino, né? Que aí também não é tão implícito assim, meio que a sexualidade dele, né? Porque assim, na sinopse que eu li, tá falando que ele é gay, mas no filme também meio que não fala isso. Entende? É meio entreaberto também, né? E, é, Entendi. e aí ele vai lá porque ele quer comprar um sapato, ela compra e tal. E aí mais pra frente no filme tá rolando um desfile, não sei o que é, alguma festa lá da Inglaterra de religiosa, aí ele encontra ela, aí eles saem, se diverte e tal, né? E aí meio que tem uma cena que ela chega na casa dela, né? Aí eles se despedem, aí ele fica meio que parado assim, né, na rua, tal. Ela fala: "Mano, esse moleque vai embora, o que aconteceu com ele?" Ela vai chamar ele, né? Aí pelo jeito ele foi expulso de casa, né? E aí ele não conta porque ele foi expulso de casa, né? Aí ela fica fazendo, tipo, por que você foi? Porque você foi pego com mulher? Aí ele, não. Porque você foi pego com homem. Então ele, não, nada a ver isso aí. Aí ele vai lá, meio que ameaça ir embora, né? Ela fala, não, fica, pô, pode ficar aqui por um tempo, né? Aí meio que ele acaba morando com ela, né? E aí ele fala, eu vou arrumar a casa, eu vou, enfim, fazer comida pra gente, né? Aí eles viram meio que começam a morar junto, né? Entendi. E aí meio que um pouco mais pro final do filme, né? Meio que ele chega em casa e ela não tá lá, né? Aí ele vai atrás dela, né? E aí a gente descobre que ela tá grávida, né? Do marinheiro, né? Uhum. E aí é até estranho isso também, porque tipo assim, lá meio que aparece, tô grávida. Eu falei, putz, mas de quem, né? Porque o filme não mostra nada explícito, nada sexual, assim, né? Não sei se é por causa da época, Entendi. enfim. Então, tipo assim, né? Nessa última noite, né, que ela ficou com o marinheiro, meio que eles tiveram relações ali, mas eu nem dá pra saber que eles tiveram, porque não mostra nada, tipo, só mostra um beijinho só, né? E aí meio que ela tá grávida, e aí tipo assim, ela começa a ficar super depressiva, né? Porque ela não quer ter filho.
ela começa a ficar, mano, super depressiva, assim, né? E aí o Nossa, cara fica. é uma abordagem de um assunto bem moderno, né? Sim, meu, total. E, tipo, E até, como a gente tá falando, até contemporâneo, assim. sim, é que eu acho que antigamente eles tocavam em certos temas, né? Só que eu acho que eles não. A forma que eles faziam era diferente, né? Tipo assim, por exemplo, Sim, sim. não tem sexo, não tem nada próximo Os dramas disso. são os mesmos, a abordagem é diferente. Sim. Tanto é que, tipo assim, esse marinheiro, ele é negro, sabe? E meio que tem tem um pouco dessa questão no filme também, né? Assim, Uhum. tem até uns comentários assim que pode ser até meio que, sei lá, meio racista, assim, mas é difícil julgar por causa também da idade deles, por causa também, por exemplo, quando você tem um amigo, uma pessoa próxima, meio que você faz umas piadas meio que, tipo, sem graça, assim, né? Saca? Tipo assim, você zoa uma coisa que é meio. Então é meio complicado falar, não, porque ela falou os negócios racistas. Enfim. Eu entendo, você acaba tendo uma abertura que. Então, mas E foi uma coisa antigamente isso ainda era mais. mais Enfim, grave, né? mais grave, mas também não ressoava tão negativamente, né? Era uma coisa. Até pouco tempo atrás, né? Alguns termos aí pejorativos. Sim, sim. Mas é tipo assim, era mais meio que uma brincadeira, assim, né? Que, enfim, Sim, sim. se fosse nos dias de hoje, ela, entre aspas, seria cancelada, né? Mas enfim. Então, aí ela fica putz, triste, velho. Ela fica deprê porque ela vai ser mãe, ela não quer, né? E aí meio que esse cara, ele fala, não, pô, vamos se casar, eu cuido do seu filho, e ela meio que não quer, assim, né? Ela fica meio que rejeitando ele, né? E aí eu, tipo assim, não sei se é porque, tipo assim, ele só quer ser meio que o pai da criança pra cuidar, porque mais como se fosse uma espécie de amizade, sabe? Ou se ele quer ser mesmo, enfim, marido dela, sabe? No sentido meio que um casal, né? Não é Sim. tão Se portar claro como um assim. casal. Então, aí ele meio que fica até um pouco otimista, assim, e tal, fica ajudando ela, e ela fica cada vez mais deprê, aí tem umas frases meio que ela fica falando, nossa, sei lá, tem pessoa que devia ser proibido de ter filho, não sei o que lá, e ela fica vendo as crianças que tá ali Uau. naquela pobreza, ela fica, putz, isso aqui é uma merda, eu não queria ter filho. E aí, Nossa, pode falar, pode continuar. e aí, né, o filme vai indo, aí esse cara, ele vai encontra a mãe dela, né, e fala, né, que ela, enfim, tá grávida, vai ter um filho, e a mãe dela fica, putz, né, fica meio que não quer visitar a filha dela, né, em primeiro momento, assim, mas aí ela acaba indo, né, e as duas têm uma relação muito difícil, assim, né, porque afinal a mãe dela botou ela, né, e Uhum. aí e a mãe dela é tipo aquelas mães que ficam meio que criticando tudo, saca? A mãe dela chega na casa dela falando, puta, essa casa é muito feia, é um lixo essa casa, não sei o que lá. Ela chega, eu vim aqui trazer dinheiro, não quero seu dinheiro. E aí chega o marido dela, que também, mano, é um cara desgraçado também, né? Um cara. Antigamente, né, os caras eram meio hardcore, né? Aí Totalmente, já. o cara chega bêbado e fala, mano, quem é essa mina aqui? Essa mina aí é meio que, né, xingando ela, chamando de Uhum. vadia, essas coisas, né? E aí meio que a mãe dela vai embora, né? Cara, perdi o fio da meada aqui. Tá, a mãe dela vai visitar ela pra entregar dinheiro, né? Mas acaba não entregando, ela vai embora com o cara bêbado. E aí, cara, o que acontece depois? Enfim, né? Ela fica, né, com essa questão de ser mãe ou não, né? Aí já pra plano pro final, né, do filme, né? Meio que a mãe dela aparece lá, porque a mãe dela meio que brigou com o marido dela e meio que saiu lá com o marido dela e fala, cheguei, gente, vou morar aqui agora, né? Tipo, bem aleatório. Ela chega lá, vou morar aqui agora, né? E Bem, bem a cara dela mesmo. sim, aí meio que ela Eu chega, vi essa quem é esse menino aqui? Esse menino aqui não devia estar aqui, acho que ele devia ir embora, esse menino aqui e tal, né? E aí, como ela já tá praticamente quase ali pra ganhar o bebê, meio que ela tá lá deitada, né?
protagonista, né? E aí Uhum. aí a mãe dela fica brigando com o menino e tal, aí o menino, putz, ele começa a ficar, mas acho que eu devo ir embora mesmo, né, e tal, né? E aí ele pega a sua dele e vai embora, né? Aí a mãe dele tá no quarto dela lá, e aí a protagonista fala, ó, não manda ele embora, né? Porque ele, enfim, tá cuidando de mim e tal, não manda ele embora, mas ele já tinha mandado ele embora, né? Tal. Uhum. Aí tem uma cena que é bem engraçada, que a mulher tá lá meio que arrumando as coisas, aí a menina fala assim, mãe, tem a possibilidade do meu filho nascer negro, né? A mulher dela, o que você falou? Não entendi. Ela falou, tem a possibilidade do meu filho nascer negro. Ela, meu Deus do céu, acho que vou ter que beber alguma coisa. Aí a mãe dela vaza pra rua pra comprar bebida. Cara, super pesado, assim, né? E aí, Terrível isso. assim, o filme acaba meio que sem, entre aspas, sem conclusão, assim, né? Tipo, sem, acho que, desfecho pra ninguém. Porque, assim, a menina não quer ter filho, mas aí o filme acaba e, tipo assim, não mostra se ela teve filho, não mostra se o marinheiro voltou, né? E o menino meio que vai embora, não mostra o que aconteceu com ele. Aí a mãe dele volta, a mãe dela volta, né, com as bebidas lá e, enfim, o filme acaba sem conclusão nenhuma, né? E Nossa, aí, de ouvir e, esse storytelling, eu fiquei. e é esquisito porque, assim, o começo do filme é super infantil, é super, nossa, sabe, bem bonitinho, assim, sabe? Você fala, caraca, que filme gostoso de ver, né, e tal. E aí o filme vai indo e fala, caralho, tá bem E dark, pelo, assim. e pelo que você falou, a escolha dessa atriz, essa protagonista, que ela tem um rosto que se confunde, né? Que você falou que às vezes é infantil e às vezes, ok, é adulto. E a história vai mudando com esse caráter, né? O rosto dela, que era infantil, se aplica a uma outra coisa, né? Sim, cara, uma coisa que eu fiquei interessado em querer dar uma estudada, conhecer, é porque, assim, esse filme tem uma linguagem que é sei lá, dos filmes antigos, né? Tem até, acho que um gênero específico que é esse filme, que eu não sei qual que é, né? Uhum. Tipo assim, o gênero, não sei se é gênero, se é uma... Como é que se fala? Movimento. Isso, se é um movimento e tal, mas tem meio que uma linguagem específica. Eu acho que eu entenderia melhor ele se eu, sei lá, tivesse mais acesso a filmes da época, assim, sabe? Porque até as cenas que são meio tristes, assim, elas não são tão tristes por causa da linguagem da época, sabe? Eu acho que se fosse feito hoje, eu acho que ia ser bem mais pesado essas cenas Mais dark, assim. melodramático. Ia ser mais, enfim, sombrias, né? Porque filme antigo tem cena que é triste que você fala, se você não olhar com um certo cuidado, parece que é engraçada, parece que não é tão dramática, né? Parece ser meio fake. Mas aí é Tem isso, cara. mão, né, do diretor que ou vai para um lado ou não vai, né? E não pesa a medida das coisas. Talvez seja justamente o que você falou, a proposta de linguagem que esse assunto, e é um assunto meio até universal e muito delicado, acontece, assim. Não sei se é para chorar as pitangas nos momentos melodramáticos, mas só para mostrar, não sei. Curioso isso. Sim, pô, meio que eu achei legal o filme, assim, achei interessante, achei o começo divertido, achei legal, assim. Ah, pô, eu acho que eu já tinha visto. Eu achei que a capa, eu já tinha visto algumas imagens desse filme, mas eu realmente nunca vi. Fiquei interessado agora. Eu até E coloquei uns filmes dessa atriz, do diretor também na minha lista pra dar uma tem, olhada. tem bastante, pelo que você falou aí, pelas fotos aqui, essas imagens, tem bastante uma estética aí dos filmes dos anos 60 e desses movimentos Sim, pô, sim, tem uns planos bem bonitos, assim, cara. japoneses. Caramba, que interessante. E tem aqui umas imagens meio industriais, assim, das fábricas, essas coisas, né? Sim. É porque, tipo assim, o lugar ali, eu não sei em que cidade que é, em qual região, mas tem umas fábricas, tem meio que uns portos, assim. Queria filmar num lugar assim, né? Mas É legal, hein? São Paulo deve ter nada, deve ter o Tietê, né? Aí, Tem fábrica só. Me lembrou um filme, eu vi que eu acho que não sei se tem muito a ver.
mas do Ken Loach, chama Cass. Você já viu? Cass. Cara, como é que é o nome? E-S. Ken Loach. Cass. Deixa eu ver, acho que É um filme, acho que no final eu de realmente 16. não. Ah, aqui eu vi a fotinha aqui. Acho que eu não vi não esse filme. Nossa, esse filme ele é bem cru, assim. Eu não sei se tem a ver, mas pela estética, assim, me lembrou bastante. Ele é um filme daqueles filmes infantis que não tem nada de infantil, né? E tem um assunto muito delicado. É um menino que tem um problema, mora com a família, tem um problema gigantesco e não sei se ele acho que ele sofre alguns abusos, alguma coisa assim, e aí ele perambula muito ali pela zona das fábricas e tal, e aí ele faz um amigo que é uma águia, e ele sofre uma série de bullying, uma série de... E aí o filme ele vai se construindo assim, vai mostrando aquele ambiente de fábricas, aquela família simples e os dramas, a família toda desestruturada. Nossa, me lembrou bastante isso, né? Esse tema de uma família em emergência, por mais que seja num país que é, digamos assim, de primeiro Primeiro mundo, né? mundo, né? E tem todo esse drama aí de operários, digamos assim. Cara, eu vi aqui o trailer aqui, acho que esse aqui deve ser um pouco mais pesado, assim, sabe? Eu Não, diria. ele é mais forte mesmo. Ele não é tão... Ele tem uns pontos sabe, de fuga, assim, de sonho, oníricos, assim, mas de resto ele é bem... É um soco. Sim. Assim, vendo esse. Como é Os Incompreendidos, mais ou menos, sabe? Tem mas é um drama, sabe? É um drama um drama forte. Sim. Essa questão, assim, de filmes meio que estrangeiros, né? Que é, tipo, sobre... Não só sobre infância, mas questão de pobreza, assim, é interessante, porque, assim, tem uns filmes do Brasil, né? Que são sobre pobreza, só que eu acho que a forma que eles retratam é meio esquisita, cara. É tipo assim, eles pegam as pessoas pobres e colocam como se fosse meio que um objeto para você meio que explicar uma ideologia, para você explicar como o capitalismo é ruim. E nesses filmes não tem isso. Tipo assim, é o cenário e aí você tem o personagem que quer fazer coisas meio que fúteis, entre aspas, que é tipo, quer ter amigo, quer fazer isso, sabe? E eu acho interessante esses filmes assim, né? Não é só tipo, pegar uma pessoa pobre para mostrar como a sociedade é desigual e tal, porque fica meio esquisito, assim, o personagem fica meio sem ser o personagem. Você quase valoriza demais a pobreza para poder captá-la Porque assim, uma ótica. Assim. Tem uns textos sobre isso, tem algumas críticas, tem um texto que chama Estética da Fome, que fala sobre isso. Tem até uma crítica se eu não me engano, a Cidade de Deus, essas coisas. Assim. É tipo uma estereotipação da pobreza brasileira e demasiada para mostrar ali da forma mais interessante possível e não... Sim, mas isso eu acho meio estranho, porque assim, quando eu lembro da minha infância, cara, uma coisa não era tão hardcore assim, saca? Não era um bagulho tipo, nossa, era ruim, mas era, normal, não era... Você lida com aquilo, né? Você cresce com aquilo, né? Você tem... Porque meio que na sua cabeça, todo mundo vive assim. Tem pessoa que, seu amiguinho tem um videogame que você não tem, mas todo mundo vive... Meio que você não tem essa coisa do tipo assim, nossa, tem um cara que é super rico e olha... Você não tem muito essa noção, assim, porque o seu mundo é pequeno, né? O seu mundo é menor, bem pequenininho. Por exemplo, comigo acontecia muito do contrário, sabe? De você ir na casa de uma pessoa que tinha dinheiro e você ficar, caramba, né? Que diferente. Que legal também ao mesmo tempo, né? Porque você não tem essa ilusão de nossa, capitalismo ou não, quando você é criança, ou questões de burguesia ou não. Você fala, pô, que legal. Mas amanhã você vai voltar pro seu
pra sua casa que não tem videogame, pra sua televisão de tubo, sabe? Pra sua realidade, tipo, a parede que tá sem reboco, e tá tudo bem, tipo, o cano que tá estourado ali, que não sei o que faz parte da sua casa, e você não, nossa, sofre com aquilo, tipo, você vive com aquilo, né, e se torna uma coisa natural, você fica um pouco triste em alguns momentos, né, eu ficava, pô, eu queria uma coisa, eu não posso ter, tá bom, aí amanhã depois passa, e continua, assim, não tem uma desacelera a vida por conta de uma situação financeira. Porque criança, tipo assim, mano, ela pode ser filha do Bill Gates, cara. Ela vai querer alguma coisa. Sim. E ela vai ficar triste porque ela não vai conseguir. Então, tipo, criança é criança, né? É. Não tem nenhuma condição aplicada social e política ainda. Essas coisas estão em formação. Sim, pô. Mas legal, vou querer ver esse filme agora. Taste of Honey. Muito, muito bom, muito interessante. Eu gosto bastante desses filmes, com essa dos Esse anos tema? 60, Ah, 50. tá. Com essas temáticas também, mas me interessa mais justamente o que você falou, a abordagem, sabe? O tipo de abordagem desses filmes, assim, e nesse período aí que é bem importante com a virada do cinema, me interessa bastante esses filmes, assim. Sim, pô, eu Jovem, né? Não sei. eu curto também, tipo assim, essas coisas de alguns filmes antigos que tem vários momentos que são super artificiais, assim. Eu acho legal isso, sabe? Meio que você fala, caraca, isso aí a pessoa só diria num filme isso. Isso eu acho legal, mas acho que parece que hoje sei lá, é meio ruim isso, tá ligado? Tipo, você ter uma cena que parece um filme. Não, tá errado, porque não é, na vida real não é assim, né? Eu acho legal que os caras... o pessoal fala umas coisas e fala, caraca, isso é super poético, assim, não tem nada a ver, ninguém ia falar isso, sabe? Ninguém ia conversar assim. E eu acho legal isso. Os filmes de hoje acho que não... São poucos que tem, né? E quando tem, a pessoa fica, caraca, não entendi isso aí. Isso aí é... Tem muito mais enfim, acaba tendo muito mais um compromisso de mostrar uma realidade do que, ou de, enfim, emitir algum discurso, do que um pensamento para criar uma obra, um pensamento artístico para criar uma cena ou alguma coisa assim, né? Pô. E aí, João? E aí, que filme que tu viu? Cara, eu vi um filme que eu não via faz tempo, filme classicão, assim. Eu abri minha prateleira, preciso ver que filme eu vou ver, que filme eu vou ver. Aí fiquei com vontade de ver um filme, coloquei que foi A Marca da Maldade. Ih, Classicão, rapaz. Orson Welles. Não, esse filme eu não vi, não. Você não viu ainda? Oh, cara. Esse aí é que tem aquela cena. Eu acho que eu já perguntei isso pra você, aquela primeira cena com plano de sequência ou não? Isso, tem uns 3 minutos. O filme já dissecado por todo mundo já viu, todo mundo já Cara, falou. esse filme eu não botei na minha lista, eu vou botar. Cara, é muito legal esse filme. Bom, acho que como nosso papel aqui é de bater papo, eu não vou me preocupar em falar o quanto que ele é importante por conta disso, por conta daquilo. Ah, pode falar. Se quiser falar, pode falar também. Não, mas eu não tô preocupado com isso, na verdade. Sim. Mas cara, é mais uma questão de experiência e de ponto pessoal da minha parte. Quando eu coloquei o filme para assistir, né, e eu assisti com o meu companheiro, Calalesco, e foi legal, assim, porque a gente via no começo do namoro, a gente tá quase 10 anos juntos, no começo do namoro a gente via muitos filmes, assim, dos anos 40, 50, 60, e a gente comprava DVD, eu também, na época, trabalhava, depois de um tempinho, fui trabalhar na locadora, a gente trazia para casa, e era muito legal, assim, a gente ficava muito animado em ver esses filmes, porque também a gente estava começando a consumir muito esse tipo de filme, e era muito interessante porque, para mim era muito interessante também, porque eu ficava muito impressionado, sabe, com a linguagem do filme, ou na época eu não entendia exatamente o
era uma linguagem cinematográfica ou não, mas eu ficava muito interessado. Poxa, isso aqui já existia, os caras, olha o que os caras faziam, sabe? Porque tem uma questão minha de uma imagem, quando eu era pequeno, de parecer que o mundo começou quando eu nasci, sabe? E tudo que era anterior não é egocentrismo da minha parte, mas tudo que era anterior era uma coisa, pô, eles já sabiam disso? Aí eu entendo isso aí também. Eu ficava crescendo e falando, nossa, mas nos anos 90 eles já sabiam disso? Nos anos 80 eles já falavam disso? Nos anos 70 eles já... Pior que é pouco tempo, né? Isso é doido, é tipo, muito pouco tempo, mano. E aí tinha uma nostalgia da minha parte de encontrar aí, por exemplo, eu já gostava muito de filmes, né? E geralmente a gente nunca começa a amar filmes hoje em dia, né? Pelo menos a nossa geração, em anos 90, 2000, 2010, não começa a amar filmes vendo, sei lá, Cidadão Kane, vendo filmes do Hitchcock. Você começa pelo contrário, você vai ver, sabe, O Menino Maluquinho, você vai ver... você vai indo... tarde, e aí você vai... É muito mais consumindo aquele algo prazeroso, divertido, entretenimento, e aí você vai avançando, né? E depois você começa a entrar e olhar o cinema como obra artística, como sétima arte, como qualquer coisa assim. E aí, justamente, foi legal ver esse filme, porque lembrou muito esse movimento de quando eu começava a ficar mais forte ainda vendo os filmes antigos. Eu já tinha assistido uma outra coisa, bastante coisa, na verdade, mas foi um momento em que, na época, assim, eu comecei a consumir muita coisa, sabe? E aí eu ficava impressionado, poxa, olha isso aqui, hoje em dia não faz, sabe, um ângulo de câmera, ou um jeito de falar, sabe, que nem você falava, tipo, uma estética meio bonachão, assim, o cara falava, piscava o olho, virava o ombro para falar, sabe, essas coisas, eu achava muito engraçado e curioso ao mesmo tempo. E aí eu lembrei ver muito essa sensação quando eu vi o filme, e A Marca da Maldade, em especial, é um filme noir, né? É um filme que tem... Noir não chega a ser não sei se chega a ser um gênero, mas ele foi um tipo de filme produzido durante um bom período, e eu acho que esse período já não era exatamente o grande período dos filmes noir, acho que é década de 40, porque esse da década de 50, esse filme é um pouquinho depois da década de 50, 52, 53, não lembro. E aí tem uns pontos curiosos do filme, né? Porque assim, a história basicamente agora, efetivamente, para falar do filme, a história basicamente é de um... O filme começa com o plano sequência que é famosíssimo, que é um cara, sei lá, alguém vai e coloca uma bomba embaixo de um carro, e a gente vai acompanhando, e a gente vê um casal, se eu não me engano, só o cara entrar dentro do carro, e esse carro vai caminhando, e a gente vai caminhando pela cidade, assim, e é impressionante. Eu lembro que da primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionado, porque eu falei, caramba, eles estão... É um plano sequência, sabe? Eles estão andando com a câmera. Como eles faziam isso nos anos 50, entendeu? Nesse negócio de como eles faziam, sabe? Como eles faziam efeitos especiais antigamente sem computador. Eu ficava com essa pira na cabeça quando era mais novo. Assim. E aí eu lembro de ter visto isso e falar, caramba, né? O que eles fizeram? Eu ficava imaginando como eles fizeram e ao mesmo tempo impressionado com a cena. E a cena, você vai acompanhando o carro, e o carro ele não é o seu primeiro plano. Você vai mostrando a rua, cidades, e em certo momento o protagonista do filme entra com a esposa dele. E a gente vê o carro que era a principal coisa que abriu o filme, onde a gente sabe que tem a bomba e fica dando um tic-tac da bomba, a gente vai ouvindo esse tic-tac perto do protagonista e andando pela cidade, até um certo ponto que a gente para de acompanhar o carro e o carro vai embora e a gente fica só no protagonista. E eles estão numa fronteira entre o México e os Estados Unidos. O personagem principal, acho que é o Charlton Heston, grande ator americano,
Ele faz um mexicano, ele faz um policial mexicano, e o que é mais engraçado é isso, né? Ele faz um policial mexicano e que tá, acho, indo tirar férias com a esposa, alguma coisa assim, não me lembro exatamente todos os detalhes. E aí, de repente, esse carro explode. Quando ele passa a fronteira, né? Eu não sei se é entre o México e os Estados Unidos, enfim. Eu sei que isso é importante, eu devia saber, mas eu não me lembro agora, também não estou muito preocupado. Não, você acaba esquecendo. É verdade, a gente acaba esquecendo desses pontos. O que acontece é que o carro explode e dentro do carro era um político. Esse político era o pai de uma moça que é importante lá na cidade, e essa moça é casada com um mexicano, com um cidadão lá mexicano que se casou com ela, e enfim. E aí o detetive acaba se vendo responsável ali por investigar esse caso, e aí ele se junta com uma outra polícia, que é a polícia americana, que é liderado lá por um detetive, que é o Orson Welles, e o que é mais bizarro, é muito bizarro mesmo, é como o Orson Welles está no filme, porque ele está muito gordo e aparenta ser muito velho, assim. E, cara, assim, o Orson Welles Eu vi fez... as fotos aqui. É impressionante, é bizarro, porque assim, se ele fez Cidadão Kane com 27 anos, e ele tinha, que foi o quê, 42, 43, eu não lembro quando foi Cidadão Kane, e 10 anos depois ele faz esse filme, e dá para perceber um pouquinho que é maquiagem, mas bem pouco, é uma das maquiagens mais impressionantes que eu já vi no cinema, assim, porque ele tá... o Orson Welles tem uma atuação muito caricata, muito pesada, e todos eles têm uma atuação muito caricata, mas a do Orson Welles é impressionante por conta da postura dele, ele é um senhor meio manco, enfim, e a grande questão do filme é que ele é um detetive corrupto. O Orson Welles, o personagem do... O Orson Welles, ele faz um detetive corrupto, e, enfim, o que acaba acontecendo? Eles têm que investigar porque quem implantou a bomba lá dentro desse carro, o que aconteceu? Eles se juntam para investigar esse caso. Eles acabam querendo acusar o mexicano que se casou com a filha desse cara, sabe? Porque, enfim, principalmente a polícia americana que acusa ele por uma questão óbvia de preconceito e tal. E aí, no meio disso tudo, entra uma máfia mexicana ali, que cuida um cara que cuida dos interesses da cidade ali, e fica querendo andar, tem um interesse direto com isso, porque o policial mexicano prendeu o irmão dele, enfim, é um bololô ali de corrupção, e ele fica querendo pressionar esse cara para julgá-lo, para liberar o irmão dele, e aí ele vai e eles sequestram e drogam a esposa do policial mexicano. E quem faz a esposa dele é a Janet Leigh, que faz a protagonista, quase protagonista no Psicose, do Hitchcock. E, enfim, eles se juntam para resolver o caso. O policial, o corrupto que o Orson Welles faz, ele tenta incriminar o mexicano e ele falsifica uma prova. Tem uma cena bem interessante, né? E é bem espalhafatosa, assim. E o filme ele é bem espalhafatoso, isso que é curioso. E é propositalmente espalhafatoso. Tem o mexicano, ele é muito estereotipado. O Charlton Heston faz um mexicano, ele é branco, assim, e ele faz um... parece que eu tava pensando aqui, será que é ele que faz? Caraca, que esquisito. Ele passa uma maquiagem que ele fica meio com a pele mais morena, digamos assim, não sei se esse é um termo que se usa ainda, mas enfim. Uma pele mais escura, mas... Ele fica com uma aparência mais latina, com um bigode destacado. Pior que não tem nada a ver, tô vendo as fotos aqui, nada a ver. E o filme também tem uma espécie de cartomante, que acho que é dona de um bar e tal, que quem faz é a Marlene Dietrich, que é uma alemã, que fazia filmes clássicos na Alemanha, depois veio para os Estados Unidos trabalhar com filmes, e
E tem uma caricatura, os mexicanos que participam do filme também, eles são muito estereotipados e tem uma questão de envolver. E aí tem uns pontos engraçados no filme só voltando, a história ela se dá assim, né? Eles vão investigar esse acontecimento, a morte desse cara, esse crime. E aí o detetive, que é o Orson Welles, é um detetive que tem muita fama por resolver muitos casos, e aí, em certo momento que eles estão lá na casa e querendo pressionar lá o mexicano para falar nele, falando, não sou eu, e o Charlton Heston fica meio dividido, sabe, porque ele não quer que, ele é mexicano, e ele tá vendo digamos, um compatriota sofrer acusações, mas ele também não tem certeza, e o Orson Welles é todo malandro, todo chato também. E aí tem uma cena que tem uma cena engraçada que o personagem do Charlton Heston, que chama Vargas, ele vai pro banheiro ver alguma coisa na barra, não lembro exatamente. Eu sei que ele vai se olhar no espelho e dentro do banheiro ele derruba uma caixa. Sem querer, ele derruba uma caixa em cima da banheira, e a caixa tá vazia, ele vai colocar a caixa no lugar e tal. Daqui a pouco ele volta pra sala, onde tá todo mundo discutindo, estão lá os policiais, tá lá o cara que tá sendo acusado, enfim, aquela bagunça, o assistente do detetive corrupto e tal. Daqui a pouco, no bololô, o assistente do Orson Welles, que é o melhor amigo dele ali e tal, ele volta, achei 2 bananas de dinamite. Ele falou, mas como que você achou 2 bananas de dinamite? Ele falou, não, onde que estavam essas 2 bananas? Não, tava aqui na casa que eles estão na casa do cara que tá sendo acusado, né? Tava lá no banheiro, dentro de uma caixinha. Aí eu falo, mas eu tava no banheiro, eu vi, isso não tava lá. Ele falou, não interessa, achamos, o cara vai ser preso. Propositalmente eles incriminam o cara. E aí o Vargas se liga que ele já se liga que o detetive é corrupto. E aí ele começa a investigar o detetive e enfim, durante os dias que eles passam ali, enquanto vai tendo o caso, e eles vão tentando fazer com que o mexicano que eles prenderam seja preso, confesse o crime, né, efetivamente. Porque achar alguma coisa na casa de alguém também não exatamente é considerado como uma prova, por mais que eles tentem forçar isso. No meio disso tudo, a menina que eles estavam indo fazer uma viagem, o Vargas e a esposa, né, que é a esposa que eu falei que é a Janet Leigh. No meio disso tudo, a máfia fica em cima da esposa, fica de olho lá na esposa, para tentar fazer algum mal para ela, ou para tentar incriminar e sujar a reputação do Vargas, perfeito, sujar a reputação do Vargas. E aí eles mandam ela para um hotel lá, que eles falam que o Vargas autorizou, não sei se alguém lá autorizou, e ela fica sozinha no hotel. E aí depois entram os caras lá, e tem o cara que trabalha, e aí é até engraçado, é até engraçado porque assim, o cara que fica nesse hotel, que é tipo um lugar totalmente isolado, e só ela vai lá, é um cara todo esquisitão, sabe, todo medroso, meio maluquinho, assim, bem exagerado, né? Tipo, exagerado. Tudo medroso, assim, tudo coragem covarde, sabe? Totalmente. E aí é engraçado porque a primeira cena que ele aparece, ele tá do lado de fora do quarto de hotel que ela entrou e olhando para ela lá dentro. E é a Janet Leigh, e ela fez o Psicose, e é uma cena muito parecida com o Psicose, porque ela dentro de um hotel com um cara esquisitão. E eu fiz essa associação breve, deve ser meio óbvia essa associação, que é anacrônica depois. Enfim, e aí depois entram os capangas lá desse cara da máfia, eles drogam ela, eu não sei se eles exatamente drogam ela, mas eles raptam ela e fazem propositalmente com que ela pareça que usou drogas sozinha no hotel e que o Vargas também é um drogado, enfim. E quem manipula absolutamente tudo isso é o detetive corrupto lá. É o Orson Welles, ele que na verdade é o grande, e é óbvio isso, vilão, né?
vilão do filme. Só que é engraçado, porque assim, ele tem é curioso, porque o Vargas, ele é um cara aparentemente muito correto, muito na linha, e eles vão tentando sujar cada vez mais a reputação dele. Eles conseguem raptar a menina, eles drogam ela e tal. E o assistente dele, que é o cara lá que achou a prova e tal, ele sempre trabalhou com esse cara a vida inteira, sabe? E eles sempre encontraram as provas. E aí o Charlton Heston falou assim, então, não sei se você percebeu, mas o cara forjou todas as provas. Ao longo de tudo. Não é possível, ele é o melhor policial do mundo. E o cara acredita que ele é o melhor policial do mundo. E depois ele levanta umas investigações lá por arquivo e descobre que todas as provas são muito bobas, suspeitas, sabe? Né? Totalmente suspeitas. E isso faz o assistente pensar. E o assistente, ele é muito amigo também desse detetive. E ele cuida muito dele. Por que eu digo que ele cuida muito dele? Porque o detetive, ele tem... como ele é local ali, ele tem muito mais braços e muito mais um subtexto muito interessante, porque ele é manco, ele teve parece que tem algum histórico aí de quando ele trabalhava, e ele é alcoólatra. Aliás, ele não é alcoólatra, mas ele já foi alcoólatra, e quando o Vargas provoca ele até volta a beber, e o assistente dele fala, mas poxa, você não bebe, né? Porque ficou tanto tempo sem beber, porque você tá voltando a beber? E aí quando e na cena que ele toma o primeiro gole, ele começa a falar da ex-esposa dele que faleceu. E ela faleceu, se eu não me engano, até por um crime. Que é um crime que depois ele mesmo comete da mesma forma, e isso até soa curioso no filme. Quer dizer, ele é um cara que sofreu, sabe? O vilão é um cara que sofreu e que se tornou uma pessoa corrupta. E tem essa mulher que eu falei que tem uma cartomante, que é o bar que é a Marlene Dietrich, que ela faz uma mexicana, sabe? Bem estereotipada, e ela é tipo alemã, assim. Se você colocar a Marlene Dietrich no Google, você vai ver que é uma... Deixa eu ver, pesquisar aqui. Loirona, tal, olho claro, aí no filme ela tá com cabelo preto, com olho escuro, é engraçado. Os filmes antigamente era bizarro algumas coisinhas, cara. E aí ele tem um subtexto, porque ele sofre, ela também lê algumas coisas para ele, no momento ela acaba lendo um tarô para ele, e falando que ele não vai se dar bem, que não sei o quê. Então ele é um cara corrupto, ele tem uma capa, mas ele tem uma parte interna muito frágil, sabe? E isso depois se evidencia, assim, quando chega o ponto final do filme e tal. Enfim, aí tem um certo ponto que eles conseguem lá drogar a menina, raptar a menina, eles até eles fazem com que a esposa do Vargas seja presa. Enfim, depois o que o Vargas tenta fazer, o resto do filme, é tentar provar que o policial é corrupto, sabe? E ele vai pela via de convencer pelo assistente, pelo amigo dele, que é o cara mais difícil de convencer, e ele também vai se tocando ao longo do filme. Mas, enfim, de resto, a história ela vai acontecendo dessa forma, depois acho que é legal você ver o filme para saber como se conclui. Sim, de uma forma bem dramática. Mas o que é interessante do filme, que eu falei, tem desse ponto de nostalgia minha, de descobrir, e aí entender a linguagem do cinema, e que, sabe, tem os planos clássicos, né, do Orson Welles, né, o plongé, o contra-plongé, filme de baixo, filme de cima, uma câmera que fica, sabe, como ela fica torta, sabe, em alguns momentos, assim, bem eu meio que não tenho tanto conhecimento assim do Orson Welles, acho que só vi 3 filmes dele, não vi ainda o Cidadão Kane, nem nada, então Não, mas digo assim, ele tem umas cenas assim, que assim, o filme ele é espalhafatoso, sabe? O filme é preto e branco, e dá para perceber que eles filmaram certas cenas de dia para aparecer de noite, aquele
Night for Day, e aí a câmera ela fica meio torta, assim, meio virada de lado, assim, nem horizontal, nem vertical, ela fica meio... e aí ela às vezes tem uma grande angular que pega uma coisa meio maluca, e às vezes a câmera treme e vai andando. Tem uma cena muito legal que é mais próximo do fim, eles vão andando assim, que é também quase não é um plano sequência, mas é uma sequência longa, com vários cortes e tal, e que ele tá escondido tentando gravar o assistente e o detetive corrupto, e uma cena meio num terreno baldio, e é muito, muito curioso, assim, tem uma estética muito chamativa, e que é impressionante, de certa forma, né, porque você fica... E aí, nesse espírito meio de, caramba, né, que doideira você vê um filme com uma abordagem tão moderna e tão brincando com as coisas, que a gente vê hoje, que é muito mais fácil você quebrar paradigmas de filmagem hoje, mas que já, na verdade, já foram quebrados há muito tempo atrás, sabe? Não é plano contra plano. Eu vejo... É muito legal, é muito divertido ver isso. Eu vejo uma galera que, tipo assim, meio que o diretor usa uma técnica, entre aspas, diferenciada, os caras ficam, o cara quer se achar, não sei o que. Você falou, isso aí é do cinema, o cara pode usar o que ele quiser, tipo, entendeu? Lembro da época que lançou os filmes lá do Inharito, né? Que ele ganhou 2 vezes seguidas. O pessoal, porque Birdman, né? Não sei o que lá, porque é plano de sequência, não sei o que, enchendo o saco. Você fala, mano, isso é normal do cinema, cara. Não é. O cara não tá querendo se achar. Entendeu? É meio que. Não é novo isso, né? É bem engraçado hoje em dia, galera. Exato. Acho que. E também tem uma questão de. E aí, quando a gente fala disso, né? Acho que assim, eu particularmente, a gente tem uma opinião parecida quanto a esses filmes e quanto ao Inharito, porque também tem uma questão de sonho, desejo, vontade, de quando você é fora da indústria ou quando você não faz filmes e quando provavelmente você tá lá, né? Poxa, e aí eu muito também acho um pouco desse sentimento que eu tinha quando eu vi esses filmes, quando eu imaginava, poxa, olha que legal fazer isso, olha que legal. Aí imaginou, você entra para a indústria e não vou fazer o básico. Sim, não, pô, eu quero me divertir. Eu acho assim, quanto mais maluco, assim, mais, enfim, o cara vem com uma proposta diferente, eu acho interessante, eu não fico, sei lá, incomodado, né? Eu acho da hora. Acho... Sim. Acho que desde que ele saiba por que ele está querendo fazer aquilo, ou pelo menos qual que é a ideia do experimento dele, tem que dar essa liberdade. Isso também é uma liberdade, né? Pro artista, para a obra. E acho que isso fica legal quando você pode experimentar, você pode fazer isso, né? Porque no final das contas, tudo, sei lá, agora que a gente vê mais isso, a pessoa da indústria cinematográfica começa experimentando muito nos curtas, né? Nessas coisas. Por que não fazer isso nos filmes? Por que não fazer uma abordagem diferente? Por que não ousar? Parece que você não pode fazer isso, né? Você não pode passar, sei lá, de algum limite que status quo estabelece, né? Sim, pô, acho que tem até uma entrevista do Kleber Mendonça, né, que ele fala do zoom, né, que ele fala, mas eu gosto muito do zoom, né, porque quando você coloca o zoom parece que é um filme, né, parece que você tá vendo um filme, né, ele brinca com isso, né, que tipo assim, meio que essas técnicas meio, sabe, entre aspas, diferentes, elas meio que vão, sei lá, parece que vai sumindo, né, porque parece que tá fazendo uma coisa errada, né, porque tipo... Sim. Porque, por exemplo, se você fazer, sei lá, um plano sequência, né, que nem tem, sei lá, nesse começo aí do filme, parece que tá errado, né, porque parece um filme, né, parece que é esquisito. Sim, perfeito. E isso é muito legal para entender a linguagem, né, poxa, eu não posso mais usar um artifício que, tudo bem, por exemplo, você vai lá usar aquele efeito vértigo, né, você traz você aperta, você se aproxima a câmera e ao mesmo tempo você vai distanciando que você cria aquele fundo, sabe? Sim. De aumentar
poxa, isso é uma coisa muito característica do cinema, né? Tipo, o slow motion. Esses artifícios são plano sequência, plongé, contra plongé. Parece que realmente tem hoje em dia uma áurea de uma ruptura com isso. Não pode ser artificial, né? Não pode ser escandaloso, né? O Brian De Palma, nos filmes dele, ele é muito escandaloso, ele é muito, mas é proposital e fica legal, sabe? Fica divertido. Sim, pô. É porque assim, acho que o problema. Esse filme, a maldade é isso mesmo. Assim, o problema é que assim, o filme meio que você tá vendo, né? Então meio que você tem a impressão de estar vendo como se fosse uma vida real, né? Assim, porque você, sim. sei lá, você tá vendo o mundo real, né? E aí, quando um filme, ele, por exemplo, se aproxima do que seria, sei lá, uma pintura ou um poema, não sei o que lá, meio que as pessoas ficam incomodadas, né? Porque você tá representando a realidade errado, né? Porque meio que você tá vendo, né? Tipo, é a realidade, né? E quando você brinca com isso, meio que, sei lá, é errado, né? Enquanto outras obras, outras áreas, meio que, tipo assim, você faz qualquer coisa e, mano, tá valendo, sabe? Pois é. E é quase. E esse tipo de pensamento é quase um antissinema, né? Parece. Uma tentativa de antissinema. Você não pode, ou você não deve, ou isso aqui não está sendo representado fielmente. Por isso que acontece aquilo que a gente falou mais cedo, que é vamos filmar de uma forma X, A, B, C, o cinema, a pobreza, né? E não de outras formas. E é curioso. Uma outra coisa que, enfim, esse filme me fez pensar e voltar é uma coisa que eu tinha lido há algum tempo, não sei se também cabe aí, a gente já falou bastante, mas um pouco fora disso tudo que eu já tinha comentado, é essa figura do detetive, né? Essa figura do policial, né? Desse romance policial, da investigação, essa figura mítica que tem, sabe? Que é muito forte nos filmes de suspense, de drama, às vezes, mas principalmente de ação e tal. Isso é uma coisa que permeia, né? E isso também me lembrou, porque mais recentemente eu estava lendo algumas coisas, fazendo algumas coisas para a faculdade, e eu, particularmente, eu gostava muito quando eu era mais adolescente, assim, de Edgar Allan Poe. Né? Eu gostava bastante. E o Edgar Allan Poe, ele é um dos responsáveis ali, sabe, por escrever, por exemplo, ele inspira, tem lá os Contos da Rua Morgue, ele inspira a figura do Sherlock Holmes, né, que depois o Conan Doyle foi escrever E aí eu estava lendo, eu fiquei pesquisando sobre isso, dessa figura do romance policial no século, sabe, XIX, sabe? Porque era muito curioso, assim, imaginar que hoje a investigação do policial, ela é muito, e principalmente a gente vê isso muito na imagem dos filmes, de investigar cada esquina, de atravessar o olhar dentro da janela, de invadir a casa, de ficar atrás da porta, né? De você, tipo, analisar a vida individual como um todo. E isso, no século XIX, que aparentemente isso vai aparecendo com mais... Porque, pelo que eu entendi, não existia exatamente essa figura, né? E uma passagem que eu tinha lido, que eu achei muito interessante, eu acho que era de George Simmel, alguma coisa assim. Eu vi dentro de algum texto do Walter Benjamin isso. Que era assim, no século XIX, por conta também da expansão, aí, principalmente ali Paris, Londres, das questões industriais ali começam a ter mais fábricas, começa a ter a revolução industrial, começa a
propagar e tal, e vão se criando bondes, vão se criando trens, vão se criando esses transportes e os bulevares, né, as avenidas, as galerias, as pessoas começaram a se olhar por muito tempo. Aí eu fiquei pensando, né, tem até uma passagem específica dele que ele fala sobre imagina a primeira vez que 5 pessoas pegaram um bonde, sabe? Ficar se olhando sozinho e por alguns minutos. Hoje é a coisa mais normal do mundo. A gente pega o elevador com um estranho, a gente pega ônibus, pega metrô. Mas imagina quando essas coisas começaram, sabe? Você tem que olhar para o outro, ou você não olhar. E isso também é uma representação de uma ideia de estetização, assim, das coisas. Você começa a ter uma estética, você começa a ter um olhar para o outro, e que depois isso virou uma coisa romântica, virou uma coisa da literatura, virou uma coisa da arte. Virou uma coisa cultural. Uma coisa cultural que é você olhar para o outro, investigar o outro, e o papel do detetive virou uma coisa totalmente maluca, assim, né? Do cara que invade, o cara que investiga, o cara que entra na vida privada, assim, ao mesmo tempo que ele está trabalhando para uma coisa... Eu comecei a pensar sobre isso, cara, que maluquice, né? Você tem essa figura do detetive, e ela é tão normal pra gente hoje, né? Tipo, do policial, do detetive, mas na época, e aí esse filme lembrou, porque são 2 detetives, um corrupto e um de boa, inocente. Bom, né? Bom, ele vai começando a se estressar no meio do filme, mas isso não chega a corromper a moral dele, não. Mas depois, essas são questões pós, né? Mas dessa primeira questão, né? Do cara que investiga, né? Investiga a vida do outro, eu acho muito louco isso. Mesmo, caraca. É que assim, hoje em dia essa coisa de, enfim, detetive, policial, acho que tá... Não sei, tá caindo um pouco, né? Acho justamente por causa desses questionamentos, assim, de que meio que, tipo assim, antigamente meio que esse era o questionamento, né? Tipo assim, o cara ser corrupto, o cara ele vai, enfim, vai lidar com essas coisas horríveis, aí ele pode se corromper, pode, enfim, passar do ponto, né? Acho que hoje a gente tem um olhar meio ruim, assim, né? Sobre polícia, esses negócios, né? É esquisito hoje em dia, mas é uma visão bem diferente, assim, porque a gente meio que tem meio conhecimento disso, né? De, enfim, informação, escândalo, essas coisas. Acho que antigamente era muito mais, tipo assim, chegava um policial, mano, não vou questionar o policial, o detetive, tipo, faz o que quiser. Né? Hoje em dia, acho que hoje tem mais... Nem, tipo assim, depende do grupo, né? Se o cara for vir, por exemplo, numa periferia, é assim mesmo, você é o policial e tal, mas se o cara for em qualquer outro lugar, não é tão... Ele não tem tanto poder, entre aspas, né? Sim. Quanto antigamente. E isso é maluco, né? Porque eu... virou uma coisa meio romântica mesmo, né? Essa figura do cara que investiga, do cara que entra na casa, do cara fodão. Sim, pô. E aí, principalmente nos Estados Unidos, assim, dos filmes, né? Então, filmes ingleses também, de ter esse cara que vai, depois esse cara que se corrompe e tal, os filmes de ação, os filmes de suspense. E aí, hoje em dia, isso vai realmente caindo, vai sendo desvalorizado, porque virou só um estereótipo, né? E hoje em dia também não é... Eu acho que assim... As coisas tradicionais nem funcionam isso. Eu acho que hoje em dia, quem meio que tomou esse papel aí foi os super-heróis, né? Verdade. Porque tipo assim, eu vi alguns comentários lá sobre o Batman, né? Acho que sobre o cara que ia dirigir, que ele falou que ele queria fazer uma coisa meio que detetive, assim, saca? E eu acho que funciona porque o Batman, tipo assim, se o Batman entrar aqui, você vai falar, pode entrar, Batman, de boa, pô, você é o Batman, né? Aí o Batman, tipo, ele tem essa coisa do... Sei lá, ele meio que hoje ele pode traduzir o que era ser um detetive, um policial, há um tempo atrás. Pelo menos na ideia, assim, né? Tipo, o que ele representa, né? Sei lá. É o maior detetive do mundo, né? Isso é... Batman é o maior detetive do mundo. Verdade. E aí ele ainda consegue se salvar porque ele é uma
supervalorização disso, né? Porque justamente é um super-herói, né? E aí acho que ele consegue ficar um pouco ainda fora dessa curva e se manter. Mas, de fato. Mas não por muito tempo, velho. Batman será cancelado em breve. Será cancelado em breve, o burguês safado. Que salva, que bate em. Não, nossa. Meu Deus, os caras passam dos limites, velho. Os caras passam dos limites, velho. É bizarro. Esse revisionismo de 2020 é porque assim, cara, né, eu tinha visto uma postagem, o cara fez meio que falando que o Batman, mano, bateria em camelô, sabe? Aí você fica, cara, onde você tivesse. Mas eu perguntei pro cara, em qual filme que ele faz isso? Em qual jogo? Em qual HQ ele faz isso? Aí o cara, não, vê Batman Cavaleiro das Trevas, não sei o que lá, e lê tal texto. Aí eu li, tá, mas na onde tá falando que o cara vai bater em camelô, vai bater em. Não tem. Vai bater eu quero em. Dar. Cara, não faz. Não tô falando que o Batman é santo, mas caraca, aí é. Sei lá, velho. Nossa, um exagero aí de. E é um pouco de. Não anacronismo, né? Mas de você colocar pautas em. Enfim. Acho que também nem é questão da gente entrar nesse assunto, mas é terrível, é terrível. E, bom, é isso. Vi a Marca da Maldade e me fez lembrar de quando eu assistia muitos filmes, quando eu era mais novo e ficava me Você sentindo... é novo ainda, pô. Você é novo ainda. Não, eu sou novo, mas ainda mais e ficava impressionado como eu falava, nossa, os caras já tinham feito isso aqui, como chegou esse conhecimimento nele? Pô, o mundo começou no 2000, os caras tava... Pô, sabe, sei lá, eu via Rede TV, assim, tipo, via João Kleber, aí eu falo, pô, as pessoas não parecem ser tão esclarecidas. Será que nos anos 90 elas já sabiam que isso existia? Aí, tipo, uma bobagem minha, eu era criança, assim. Bizarro. Depois você vai descobrindo que as coisas não são bem assim, que as pessoas já sabiam disso e daquilo, e que é normal, o mundo é como é, e só eu que nasci no meu tempo. É isso aí, então. Acho que já deu uns... Acho que a gente passou, né, do tempo do último. Hora, passou de 1 hora, eu acho. Tem um cortezinho então, outro aí. Então é isso aí, bora encerrar? Bora encerrar. Bora Você que encerrar, ouviu né? a da próxima semana. A gente falou besteira, desculpa. E é isso. Você assistiu qual? Eu assisti Um Gosto de Mel, Sabor de Mel, A Taste of Honey, né, de 61. E é isso aí. Eu assisti A Marca da Maldade, acho que de 52. E é isso aí. Esse foi o último filme. Falou, pessoal. Até semana que vem. Semana que vem.